E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje, podcast de Libertadores, de Sul-Americana. A gente vai ouvir aqui, ao final do podcast, a coletiva pós-jogo do técnico Fernando Lázaro, que neste momento pode já ser o ex-técnico do Corinthians. A gente não sabe como estão os bastidores corintianos. Muita bronca da torcida após essa derrota na Neoquímica Arena para o Argentinos Júniors. E a gente sabe que se o São Paulo, a gente vai falar sobre isso também, demissão de Rogério Ceni, se o São Paulo demitiu o Rogério após uma nota da torcida independente, o Corinthians segue a mesma vibe, né? O Corinthians surfa na mesma onda. Então eu acho que o técnico Fernando Lázaro não deve ter muito tempo aí à frente do comando técnico do Corinthians, até porque o São Paulo pleiteia a contratação do Dorival Júnior e o Corinthians pode ser um concorrente, tá? Pode ser um concorrente. O nome do Dorival já é cravado por alguns setoristas no São Paulo, mas em virtude dessa derrota por Argentinos Júnior, eu não sei não. O Corinthians pode dar um chapéu na contratação do Dorival e o Corinthians pode oferecer mais. Daí você a me perguntar, mas financeiramente, como é que estão as finanças das duas equipes? O Corinthians, na teoria, não teria menos poder? Na teoria, né? Mas se o Corinthians for lá e contratar o Dorival pelo salário que eles contrataram o Vitor Pereira, aí não tem discussão, né? Não tem discussão. Fora a questão da qualidade do elenco, o Dorival pode ter problema, cara, de compor o elenco do Corinthians? Certamente que pode, mas teria um time titular fantástico, né? Assim, se todos estivessem à disposição, obviamente, tá? A gente vai chegar lá, a gente vai falar de tudo um pouco. Hoje vai ser um podcast longo, cansativo. Peço a paciência de vocês. Houve um pouquinho, depois, né? Houve 10 minutos, depois houve mais 10 minutos. A gente. Vamos passo a passo, né? Vamos passo a passo. Deixa eu pegar aqui. Aqui é o Globoesporte.com, tá? Tava separando as notícias do dia. A gente vai passar por várias delas, tá? E passar aqui pela agenda do futebol, agenda do dia, né? De Libertadores. Teve Liga dos Campeões também, né? O Manchester City empatou com o Bayern. O Haaland perdeu pênalti, né? Mas fez o gol, tá tudo certo. O Manchester vai encarar o Real Madrid. O Manchester é tido como a equipe que pratica o melhor futebol da Champions League, mas, cara, assim, sincero, honestamente, minha opinião pessoal, até pela forma como o Bayern, não, o Real passou pelo Chelsea, que também não tá lá, não vive o seu melhor momento, né? O Chelsea brinca de pagar multa rescisória também, mas sobrou para cima do Chelsea. Eu acho que o Real vai pesar a camisa de novo. Eu acho que o Real vai passar tranquilo. E aí, do outro lado, o Internazionale, passou Milan também. Aí é um clássico, gente. Aí eu não vou cravar ninguém, não sou maluco. Copa do Nordeste, o Ceará passou o jogo que teve confusão, né? Foi encerrado, não tinha bem. Já estava praticamente no final, o Sport fez um gol, deu confusão lá, os caras encerraram a partida, mas vamos ao que interessa aqui. Não que as outras partidas não interessem, eu vou ter que tentar agilizar aqui, que a gente vai falar muito, tá? Não vou falar ainda, a gente vai voltar para a agenda do dia daqui a pouco, mais uma vez deixando os créditos para você, Globoesporte.com. Vamos às notícias do dia. E a principal delas é a demissão do Rogério Ceni, né? Não tinha como, até ontem podcast de ontem ainda era, sim, especulação, mas muitos, e a gente até comentou aqui, muitos setoristas já cravavam que o Rogério Ceni, cara, entrou no jogo demitido já. E depois eu ouvindo a coletiva do Rogério de novo, trechos da coletiva do Rogério de novo, cara, é um tom diferente. De fato, é um tom muito diferente, né? Ele tá muito feliz, ele tá agradecendo muito, né? Ele fica, cara, agradecendo os jogadores, ele fala que tá feliz lá dentro. E assim, é muito. Quando você vê de novo, assim, foi uma coletiva muito em tom de despedida. Eu não tinha sacado isso da primeira vez. Assim, a percepção que eu tive da primeira vez é que ele estava tranquilo, que o trabalho estava seguindo, mas o Rogério não é disso, né? Ele mesmo quando o São Paulo atuava mal, ele vai na coletiva, obviamente, não bravo e não aborrecido, mas ele não é de dar sorrisinho, de ficar feliz. Ele, cara, ele estava muito tranquilo, assim.
Ele, eu acho que já sabia que a demissão ia acontecer e que ele, cara, fiz o que eu pude, vivi intensamente, né? Aí a gente ficou ouvindo os programas esportivos, as pessoas, mas a diretoria tem que se pronunciar para a gente saber se o Rogério pediu para sair ou se ele foi demitido. Gente, que importa isso, cara? Nossa, eu fico maluco quando eu ouço isso. Eu ouvi vários programas esportivos e os caras teimando disso, mas eu quero entender, a diretoria tem que se pronunciar. Eu acho que a diretoria tem que se pronunciar, de fato, não emitir uma nota oficial agradecendo pelos serviços prestados. Eu acho isso muito frio. É uma nota muito fria para o personagem que é o Rogério Ceni dentro do São Paulo, o que ele representa para a instituição e o que representa para os torcedores, né? Não como treinador, mas como o personagem, como jogador que ele foi. Isso, beleza, eu concordo com todo mundo que falou isso. Agora, o que ter que vir a público esclarecer se mandou ele embora ou se ele pediu para sair, se foi em comum acordo. O que importa é isso, gente? Isso não importa, isso importa bulhufas, dá vontade de falar um palavrão aqui, né? Eu fico maluco quando eu ouço isso. Não importa. Não importa ele que ele tá indo embora, né? Não, mas porque se ele pediu para sair, vou eximir a diretoria de alguma coisa? A diretoria está errada. Os dirigentes estão absolutamente errados. O São Paulo vive esse jejum de títulos não por conta só de jogadores, não só por conta de treinadores, mas porque o grupo político é o mesmo, né? O problema, o que aconteceu com o Flamengo? Eles resolveram um problema interno. O que aconteceu com o Palmeiras? O Palmeiras era pura politicagem, gente. A Leila Pereira foi eleita presidente sem concorrência. Ela tem oposição dentro do Palmeiras? Sim. Ela tem conselheiros, dirigentes que a odeiam? Tem. Mas eles entendem que, cara, ela é o melhor pro Palmeiras nesse momento. Então, no Palmeiras, obviamente que existe, mas não é como é no São Paulo, né? O São Paulo o Corinthians vive ainda a tal da velha política, né? Onde você governa, onde você reina, com acordos políticos que são traçados, então você precisa de algumas pessoas em algumas posições estratégicas, em alguns cargos. Não estou falando que isso é errado, eu estou falando que isso é um problema a partir do momento em que a política se torna mais importante que o futebol. Esse é o problema. No Palmeiras, no Flamengo, acontece politicagem? Óbvio que acontece. O Landim falou que o Marcos Braz não cai enquanto ele for presidente. Isso não é politicagem? Óbvio que isso é politicagem. Mas o futebol ele é mais importante que a política. O futebol, se bem que no Flamengo eu não sei muito, não sei se é bem assim. Eu acho que a política e o futebol têm o mesmo grau de importância para o Flamengo, né? Eu não diria que o futebol é mais importante. O mais diferente é que o Flamengo tem dinheiro. Primeiro assim, que o Flamengo, o Bandeira de Melo, ele arrumou a casa em termos de problemas financeiros do Flamengo e hoje o Flamengo usufrui, né? Simplesmente de ter a maior torcida, de ter, cara, patrocínios e acordos de televisão milionários em virtude da sua torcida gigante e faz uma gestão consciente e pode sim, por que não, em virtude desses constantes superávites, né? E faturamentos, cara, que ultrapassam a 1 bilhão. O Flamengo tem o direito de fazer a sua politicagem. O São Paulo não tem espaço para isso. O Corinthians também não tem espaço para, não nesse momento. Não nesse momento. Talvez no futuro arrumou a casa, agora dá. Dá pra gente voltar a brincar de política. Cara, assim, mas no momento que viu as equipes, não. Né? Então, assim, pouco importa se o Rogério Ceni pediu para sair ou se ele foi demitido. Porque se ele for demitido é mais uma lambança da diretoria. Mas se não mandasse ele embora também, uma pá de gente que é setorista, que é torcedor, e fala, pô, o Rogério Ceni tem que sair agora, o Dorival tá livre no mercado, é o treinador badalado do momento, campeão da Libertadores, né? Então, assim, se manda embora, a diretoria tá errada. Se o Rogério Ceni pediu para sair, também tá errado. Então, assim, o grande personagem, o grande personagem problema do São Paulo é a gestão, são os dirigentes. Eu peço perdão aos dirigentes, todos que foram bem intencionados, né? Mas, gente, assim, é um problema muito claro. É um problema muito claro. E eu falo isso aqui no podcast há muitos e muitos e muitos anos. Eu falo isso desde o... Acho que a primeira vez eu gravei até um podcast específico foi no tempo do Aguirre. Para pensar quanto tempo já faz, hein? Já faz um tempo. Eu falei naquela época, cara, o problema não é... É óbvio que naquele momento
os jogadores fizeram de tudo pro Aguirre cair, né? Só que não é o problema do São Paulo, não é só o elenco. É obviamente que os jogadores têm muito poder e a queda do Rogério Ceni comprova isso. Ele para mim, ela é uma amostra clara que assim que a gestão não está muito preocupada com o futebol e que os jogadores têm muito poder mais uma vez, né? O Rogério Ceni renovou para acabar com as panelinhas, só que elas se formaram mais uma vez. E a diretoria dá para mim os dirigentes do São Paulo passam um recado muito claro de que os jogadores têm o controle do vestiário agora. Os jogadores voltam a ter controle do vestiário, como já fizeram há muitos anos. Só que não é só um problema de jogador, obviamente, né? É um problema, cara, assim, de todo mundo, especialmente da diretoria, especialmente dos dirigentes, mas enfim, né? O rendimento do Rogério não era bom. Eu sempre falo que, pô, a gente tem que criticar. Ele já está há mais de um ano no São Paulo. Ele escolheu essa renovação de elenco. Ele escolheu. Então, o rendimento tem que ser cobrado da mesma. Vocês, mas muitos problemas de lesão. Concordo, concordo. É importante a gente contextualizar e pontuar, mas o rendimento era muito ruim. Foi um elenco que você pediu. Você quis formar esse elenco. Pô, mas é um elenco com muito meio-campista, com muito volante. Na ideia do Rogério Ceni, o Rogério Ceni ele tem uma ideia europeia de futebol. E para os europeus não existe, cara, questão de volante. Existe um meio-campista. Né? Existe o meio-campista, o jogador de meio-campo. E o jogador de meio-campo é o cara que vai fazer o trabalho de volante, mas também vai dar o suporte ofensivo. Essa é a ideia do Rogério Ceni. Porque jogador criativo no Brasil, onde é que você vai arranjar? Jogador de fazer uma jogada diferente. O Nestor deveria ser esse cara, né? De um passe mais sofisticado, alguma coisa um pouquinho mais diferente. O Nestor deveria ser esse cara. Esse cara, um meio-campista criativo como a Arrascaeta, como o Renato Augusto, é complicado. O Veiga é um, cara, é um grande jogador, mas ele não tem a mesma criatividade, ele não tem essa parada de ser muito diferente como tem, por exemplo, o Renato Augusto. Não tem. Então, o São Paulo tem? Óbvio que o São Paulo não tem. Por isso que o Rogério, dentro das limitações, porque eu vejo muita gente falando, pô, o Rogério criou um time com muito volante, mas a ideia do Rogério não é essa de volante ou meio-campo ofensivo. O Rogério sempre tem a ideia de meio-campista. Essa é uma ideia do futebol europeu. Mas isso não se aplica no Brasil. Pode não se aplicar, pode ser um dos motivos pelos quais ele falhou. Um dos motivos pelos quais o São Paulo não estava rendendo. Porque ele tinha uma ideia de jogo que era incompatível com a qualidade dos jogadores. Pode ser. Aí, cara, é uma análise muito mais profunda que tem que ser feita. Eu acho que pode estar dentro do quadro, mas a ideia dele é essa. Não é, cara, volante, como as pessoas colocaram. Ele pode ter feito esse erro de análise. Trouxe muito volante, ele imaginou que usando esses caras ele poderia criar um time super dinâmico, super camaleão, onde o atleta ele vai a gente começa num 4-4-2, quando ataca vira 3-5-2 e quando tá na intermediária muda o esquema tático de novo, porque com esse monte de meio campo eu consigo ficar mudando o time o tempo inteiro e ficar imprevisível pro adversário, né? Pode ser uma ideia do Rogério Ceni, eu acredito que sim, mas infelizmente o elenco que ele montou não permitia isso. Pô, um erro dele, né? Não dá pra gente eximir também. Enfim, né? A segunda vez que o Rogério Ceni deixa o São Paulo, e eu acho que agora ele deixa para nunca mais voltar. Né? Essa foi a chance derradeira do Rogério Ceni como treinador de São Paulo. Eu acho que ele, depois dessa, ele vai entender que o São Paulo vai ficar só no coração dele. O São Paulo vai ficar só no coração dele. E ele vai torcer a distância pelo São Paulo. Né? Ele vai torcer a distância e assim eu espero que aconteça, porque nessa passagem ficou muito evidente que por essa paixão exacerbada ele tomava atitudes que não ajudavam no momento do cara, assim, problemas internos, né? Turbulências, as falas, o comportamento dele, esse comportamento passional comprometeram muito esses últimos dias de São Paulo, né? Esses últimos semanas, esses últimos meses. Muito por conta desse. Eu não via como arrogância, não via como um cara frio,
eu via como um cara que cobrava muito, porque ele se cobrava muito e porque ele fazia muito, né? Ele sempre foi assim, um cara viciado por trabalho, viciado por trabalho. E ele, em algum momento, ele perdeu a mão porque ele não entendeu que, cara, eu sou eu faço isso porque eu quero. Eu não posso exigir que o outro faça isso. O que eu posso exigir do outro é o comprometimento dentro do horário de trabalho e o comprometimento dentro de campo. Agora, fora isso, não dá para cobrar que todo mundo faça o que eu faço. E eu acho que esse foi um dos problemas do Rogério Ceni no São Paulo especificamente, é de querer cobrar dos, cara, dos seus pares. E pares, quando eu digo, profissionais que trabalhavam com ele, né, staff, jogadores, diretoria, cobrar de todo mundo, de todo o maquinário, o mesmo comprometimento, a dedicação e a devoção que o Rogério Ceni deixava dentro do São Paulo, né? Esse pode ter sido algum dos problemas, tá? Então, uma galera foi demitida também, os auxiliares, né, do Rogério Ceni, preparador físico, e aqui a nota do São Paulo. Para quem criticou a nota do São Paulo, eu concordo. Eu concordo. Eu acho que é hora dos dirigentes darem cara a tapa e falar, gente, aqui ó, estamos anunciando a saída do Rogério. Então, agora esse negócio de o Rogério Ceni merecia uma coletiva de despedida e que não sei, gente, isso aqui não é quando você sai da sua empresa, não tem isso. Não tem discurso para a empresa, né? Não tem isso. Isso aí eu não acho que é necessário, como eu ouvi muita gente perguntar. Ai, era uma questão de respeito, que não sei. Gente, isso aqui é profissional. Eu acho que cabia, sim, até porque é o treinador, cabia ao presidente explicar os motivos pela saída. Pouco importa para mim se o Rogério Ceni pediu ou para sair ou se ele foi demitido. Explicar assim, cara, não deu certo, em algum momento a gente teve um problema aqui, teve um ruído lá, a gente entendeu que pelos números já não estava virando, enfim, né? Ele dá essa satisfação. Isso eu acho que precisava fazer. De dar e não emitir uma nota assim extremamente fria, né? O São Paulo Futebol Clube anuncia a saída de Rogério Ceni da função de treinador nesta quarta-feira, né? O clube agradece aos profissionais pela dedicação de todos durante o período de quase 18 meses. O São Paulo Futebol Clube destaca que está sempre de portas abertas para o ídolo Rogério Ceni, embora os caminhos profissionais sigam direções diferentes no mesmo momento, tá? Isso aqui não é só pelo Rogério, porque o Rogério, o jogador, ele teve a sua despedida. Por isso que eu tô falando assim, o Rogério, o treinador, não ganhou nada com o São Paulo. Por isso que, precisa ter, porque, cara, essas pessoas não conseguem distinguir o mito, né? O mito jogador Rogério Ceni e o treinador Rogério Ceni são coisas diferentes. O mito teve todas as suas glórias, ele, cara, tá estampado na parede, tem estátua, não sei se tem estátua não no não tem estátua o busto, né? Mas cara, tem mini estátua, né? Tem mini estátua, tem troféu, tem conquista pra caraca. É, bandeirão, ele teve jogo de despedida e o caramba, discurso de despedida. O jogador teve tudo isso, o treinador é outra história, gente. Por isso que eu tô falando, pela história dele no São Paulo. Gente, a história dele foi como jogador e ela teve um desfecho maravilhoso. Como treinador é outra história. Se o clube quer dar a coletiva, se o Rogério, se ele queria, ele podia sair de carro do CT e dar entrevista na porta, então. Gente, eu vou dar uma entrevista aqui para vocês. Eu vou falar, ele mesmo não quis falar, né? Ele mesmo que às vezes não adianta ficar cobrando se o Rogério mesmo não quer falar, né? Aí, pô, nossa, o São Paulo foi muito mal nisso. Pô, gente, cara, assim, é umas bobeiras, sabe? Pô, desculpa o revolta aqui, mas eu fico nessa de, pô, qual que é a diferença de saber se o Rogério pediu pra sair ou foi mandado embora, né? Cara, é umas paradas que pra mim não faz sentido. O nome forte, obviamente, é Dorival Júnior, né? E a questão agora é o Corinthians, tá? A questão agora é o Corinthians. Sei bem como é que vai andar aí as negociações com o Dorival Júnior, tá? Rogério Ceni se despede dos jogadores, funcionários, né? E aí que eu falei, depois do jogo, ele ainda em campo abraçou jogadores, na coletiva também tava numa resenha legal, ele tava bem sorridente. Pô, foi muito tom de despedida mesmo, né? E aí ele se despediu da galera, tem uma foto dele deixando o CT de carro, né? Essa segunda passagem, 107 jogos, 50 vitórias, 28 empates e 29 derrotas, né? Rendimento que
que fica aquém daquilo que o torcedor São Paulino esperava, né? E aí, deixa eu ver aqui, mais de São Paulo, né? Sobre. Deixa eu só. Vamos seguir na linha de treinador, porque, cara, tem. Eu não vou abrir a matéria, mas eu vou fazer uma chamada para você, uma provocação. Entra lá no GE, procura a matéria. E aqui os prints, né? Mostram as ameaças de Pedrinho à ex-namorada. Cara, assim, muito forte, gente. Muito forte. Assim, ameaças bizarras, assim, bizarras. Não vou nem exibir aqui, então faço o convite a vocês. Entrem lá, tá? Não vou passar pela notícia, porque a notícia do dia é o Rogério Ceni. Então, grana e elencos, obstáculos do São Paulo na tentativa por Dorival. É o treinador mais cotado. Já vou falar se eu concordo ou não, tá? E vai ter muitos obstáculos para convencer o Dorival, até porque agora o Corinthians pode entrar na parada. O Corinthians pode entrar na parada, né? São Paulo enfrenta dificuldades financeiras, já teve dificuldade para renovar com o Luan, né? Foi e voltou, foi e voltou. Parece que agora se encaminha para um desfecho favorável, mas o São Paulo não conseguiu atingir o teto salarial que outras equipes ofereceram para o Luan. Então, o quanto que o São Paulo pode pagar ao Dorival e qual vai ser o tamanho da multa rescisória que o São Paulo pode oferecer também ao Dorival. E qual o tempo de contrato que o São Paulo também pode oferecer ao Dorival, porque o mandato do Júlio Casares acaba nesse ano. Ele, obviamente, tá trabalhando para a reeleição, mas isso não garante que ele vai ser reeleito. Então, se ele assinar um contrato para o final do ano que vem, por exemplo, ele já está assumindo que ele vai ganhar a eleição, né? E aí já está também se achando muito. Enfim, enfim. Outro ponto que pode pesar são as perspectivas de carreira. O Dorival não vai conseguir ganhar nada com esse elenco. Desculpa, gente, assim. Eu acho que o Dorival pode fazer esse elenco competitivo, como o Rogério Ceni conseguiu em alguns momentos, mas daí a ganhar títulos, assim, não se vende ilusão. Pode ganhar. Pode ganhar. Todo mundo pode ganhar a Copa do Brasil, por exemplo. Todo mundo pode ganhar a Sul-Americana, por exemplo. A própria equipe aí que o São Paulo venceu, o Cabadeiros, né? Cabadeiros? Esqueci o nome da equipe agora. Bom, o que o São Paulo venceu ontem, perdão, deixa eu abrir a agenda de jogos aqui, a gente já fala. Vamos para terça-feira, o dia do jogo do São Paulo. Tá aqui, ó, o Puerto Caballero. O Puerto Caballero pode ser campeão da Sul-Americana também, se acontecer um milagre, enfim, o time é muito ruim. Mas pode ser. O futebol tem um imponderável. O São Paulo pode ser. Não é que o São Paulo, não estou falando que o São Paulo é ruim, mas pode ser campeão. A verdade é que, assim, numa competição que tem Flamengo agora melhorando, Palmeiras super consistente, e tantas outras equipes com orçamentos e com elencos muito mais qualificados que o São Paulo, dá para cravar que o São Paulo briga? Não dá, gente. Não adianta ficar vendendo ilusão. Pode ser que ganhe, mas na teoria não vai brigar por nada. Pode fazer um elenco super competitivo, super competente, né? Disputar bem as competições, ficar na Série A, ganhar uma receita bacana para no ano seguinte se reforçar legal. Esse é o projeto do Dorival. Projeto de, cara, passinho em passinho. Talvez a gente chegue lá, né? Talvez a gente chegue lá. Minha opinião sincera. Eu não acho que isso. Eu gosto muito do Dorival. Gosto muito do Dorival. Já falei mais de uma vez aqui. E o torcedor São Paulino, eu peço perdão a você pelo que vou dizer agora, mas eu, como sou muito fã do Dorival, eu acho que ele não deveria ir para o São Paulo. Acho que ele não deveria ir para o São Paulo. Ele pode querer, pelo respeito que ele tem pela instituição, mas se ele for para o São Paulo agora, ele tem que ter o entendimento que ele vai para apagar um incêndio, ele vai para ser bombeiro. Eu acho que ele atingiu um outro status na carreira dele. O Dorival não está mais nesse status. Ele não é mais esse tipo de treinador. Ele não precisa ir para o São Paulo. E eu acho que ele não deveria ir para o São Paulo. Não nesse momento. Não nesse final da temporada. A gente vai contratar o Dorival agora para fazer pré-temporada. Vamos dar alguns reforços legais. Não tantos, mas alguns. Aí é outra história. Chegar agora para apagar incêndio é mais do mesmo. Foi o que o Dorival fez a sua carreira inteira. Eu acho que ele vale muito mais. Ele é um excelente treinador, é um dos melhores treinadores brasileiros do momento, na minha opinião.
E, cara, projeto de carreira, o São Paulo não pode oferecer muita coisa para ele. Então, assim, me perdão o torcedor são paulino, que eu sei que quer o Dorival, e eu acho que ele ajudaria muito o São Paulo. Com o Rogério Ceni, eu já achava que o São Paulo não brigaria contra o rebaixamento. Com o Dorival, nem se fala. Eu acho que pode. O Dorival é um cara conciliador. Ele vai conciliar, vai apaziguar, vai encontrar um time base. Esse time base vai ter muita consistência. O problema é quando tiver que rodar o elenco, né? Aí vai ser um problema. Mas o time base, de repente, ele foca no Brasileirão, vai ter uma vida tranquilinha, o torcedor não vai sofrer no Brasileirão, vai ser um ano tranquilo. Agora é muito pouco pro tamanho que chegou o Dorival hoje. Desculpa, por isso que eu digo. Esse não é o momento. Não que o São Paulo não tenha o tamanho que o Dorival precise. Não é isso. Não é isso. Mas pelo momento não é a hora do Dorival ir para lá. Eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai dar um passo atrás na carreira. Eu acho que ele vai, de verdade, assim, pô, com todo respeito aos torcedores de São Paulo, mais uma vez, eu acho que ele vai dar um passo, um, não, dois passos atrás na carreira. Ele é um treinador muito conceituado. Acho que muitos e muitas equipes o procuraram e ele não foi porque são, pô, equipes com problema financeiro, equipes que não estão no centro do palco do futebol nacional. Então, o São Paulo, sim, está no centro do futebol nacional, na cidade de São Paulo, uma grande camisa com uma torcida fanática. É óbvio que tudo isso influencia, tudo isso seduz. Mas o que, que o São Paulo pode oferecer ao Dorival? Não pode oferecer. O que o Dorival tem a oferecer para o São Paulo é muito. Mas o que o São Paulo tem a oferecer para o Dorival no momento? Pouquíssima coisa. Nem estabilidade o São Paulo pode oferecer ao Dorival, porque se de repente demorar para encontrar um elenco base, faz 3 jogos ruins, perde 3 jogos e está na corda bamba de novo, né? Então é um problema. É um problema, porque esse elenco não foi montado pelo Dorival e é diferente do elenco do Flamengo. Quando o Dorival vai para o Flamengo, é uma história. Ele tem uma constelação à sua disposição. Ele vai para o São Paulo e com todo respeito, o que ele vai encontrar lá é, né, foi o que o Rogério Ceni conseguiu garimpar. Foram algumas poucas joias. Você pode, eu digo joias para não desqualificar ninguém, mas algumas poucas joias que foram garimpadas pelo Rogério e pela gestão São Paulina. Vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. E o Corinthians pode entrar na concorrência agora. O Corinthians pode entrar na concorrência. A gente vai falar sobre isso. Vamos avançar aqui. Senão a gente não termina. Já estamos quase meia hora de podcast só falando Cara, assim, para finalizar. Se o Dorival for para o São Paulo, muito bom para o torcedor São Paulino. Para o Dorival, eu acho que são 2 passos atrás na carreira dele. E para o Rogério Ceni, cara, eu acho que o Rogério Ceni não vai faltar trabalho para ele. E eu acho que ele vai fazer muito sucesso ainda no futebol, só que não no São Paulo. O relacionamento que o Rogério Ceni tem com o São Paulo, ele ultrapassa os limites do que é profissional. Não que ele não seja profissional, mas ultrapassa, né? Ele ultrapassa, já passa assim de um sentimento pessoal muito grande e aí essa barreira não foi muito bem respeitada e ele nunca conseguiu concretizar o sonho dele. Então, indo para uma equipe onde ele pode até ter identificação, mas não tem essa idolatria, essa paixão, ele vai conseguir respeitar bem esses limites e ele vai fazer um grande trabalho porque é um grande treinador. O Rogério Ceni, para mim, não tem o que provar na carreira dele. Não tem. Multicampeão no Fortaleza, multicampeão no Flamengo. Ah, mas ele pegou um super elenco no Flamengo. Tá bom. O Renato Portaluppi também pegou e não ganhou nada. Né? Então, assim, se você acha que o Rogério Ceni é pouca coisa, é só você parar para pensar no Renato Portaluppi, que pode até, que eu tenho a convicção que ele é até mais treinador que o Rogério, pelo tempo de carreira, mas o Rogério Ceni ganhou tudo no Flamengo. O Renato Portaluppi não. Então, é aquela coisa. Ele foi muito, mas ele já é um cara extremamente consagrado. E o Dominique Torrent não virou. Vitor Pereira não virou. Paulo Souza não virou. Não ganharam nem o estadual, onde o Flamengo é mais favorito no Rio de Janeiro. Não ganharam. O Rogério Ceni ganhou. Ah, mas o momento era outro. Não importa. Ele ganhou. Ele ganhou do Palmeiras, a Supercopa do Brasil. Ganhou o Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Inter entregou. Eu acho que o Inter vai entregar.
O Inter vai entregar? Era uma competição onde os pleiteantes a títulos estavam a fim de entregar o título. Então, ele ganhou. Ele é campeão brasileiro. Ele tem os méritos dele. Então, super vencedor, não vai faltar trabalho. E eu acho que o próximo clube que ele for, ele vai ser muito bem sucedido. E eu torço muito para isso, tá? Vamos seguir aqui, senão a gente vai ficar até amanhã. Botafogo formaliza a proposta por Rames Rodrigues, hein? Eu até comentei sobre isso. O John Textor que se prepare agora, né? Ele deletou a rede social dele, falou um monte de coisa, que ficou chateado, que não sei o quê. Agora ele volta a jogar pra galera, né? Ele volta com essa pegada dele de ser meio midiático, né? Quando você é midiático e o torcedor te idolatra, muito bom, mas deixa eu dar uma derrapada pra você ver, tá? Então, fez proposta por Ramos Rodrigues, é aguardar agora, né? Aqui, ó, é um sonho de consumo de John Textor, o Ramos Rodrigues, ele até falou, né? Tem que querer jogar no Botafogo, tava na Grécia, né? E aí a proposta do clube é baseada em um salário de valor fixo por mês, mas que pode aumentar por bônus de acordo com metas e performances esportivas, né? É mais ou menos a parada, o que o Luis Soares fez no Grêmio, né? Cada gol marcado, ele vai ganhar um bônus, né? E ele já o Luizito perdeu um pênalti, não tá querendo ganhar mais o Luis Soares, né? Primeira rodada do Brasileiro sofreu, hein? E aí formalizou, né? Ele tá pessoalmente, né? Por meio de ligações com intermediários conectados a Jorge Mendes, empresário de Rames, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mais uma vez eu vou repetir. Tá voltando aquela sua fase de ser midiático, depois aguenta, hein? Depois aguenta, John Textor. Vamos embora. Vamos de presidente Rodolfo Landim do Flamengo. A gente tá seguindo tudo no GE aqui, tá? Tudo no GE, então entra lá e confere na íntegra todas as matérias. Ele alfineta Jorge Jesus. Poderia vir se tivesse esse amor todo pelo Flamengo, né? Concordo com o Landim, 100%. Concordo com o Landim. Fica muito claro que durante o mandato do Landim, Jorge Jesus, o Mister, não voltará para a Gávea, né? Então, assim, torcedor é assim mesmo. Vai ter que ser Jorge Sampaoli. E dar respaldo pro cara, né? Porque esse discurso aqui, até por uma. A gente sabe que são caras muito vaidosos, né? O Landim, o Marcos Braz e o próprio Jorge Jesus. Tem uma vaidade, né? Tem um ego que estoura lá no céu. Então, não volta mais enquanto o Landim foi presidente do Flamengo. Isso você pode ter certeza, tá? Mas eu concordo com ele. Se ele fala, porque toda vez a gente ouve setoristas falando, pô, conversei com pessoas próximas, com familiares, ele quer voltar pro Flamengo. Se ele quisesse voltar pro Flamengo, ele já estaria no Flamengo. Ele já estaria no Flamengo. Não tem essa de, ai, não, ele quer muito vir. Gente, não adianta você ficar fazendo esse conto de fadas. Se você acredita, legal, mas desculpa, você está sendo muito inocente de acreditar nesse conto de fadas. Se ele quisesse, ele já estaria no Flamengo. Ele já estaria. Eu até falei, cara, não é possível que o Jorge Jesus, ele, na sua vaidade, que eu imagino que seja muito, não bate aquela sensação de, cara, lá eu sou idolatrado como um deus, né? Eu sou idolatrado como um deus. Vou voltar para lá. Vou ser feliz, vou mandar naquele clube. Porque ele ia receber a chave do departamento de futebol no Flamengo, né? No, cara, assim, não me passa pela cabeça. Desculpa se você acha isso muito fútil, mas, cara, se fosse eu, cara, se eu voltar pra lá, a maior torcida do Brasil, no Rio de Janeiro, cara, que delícia. Eu não pensaria duas vezes. Mas é que eu falei, eu sou brasileiro, Jorge Jesus é português, talvez o Jorge Jesus ele esteja em outro momento da vida tal. Se fosse eu, nem pensaria, cara, vou ser idolatrado como um astro do rock. Posso perder 10 jogos seguidos, eu vou ser amado ainda. Vão gritar Mister, Mister, Mister. Cara, eu vou voltar para. Não é possível que não passe um mínimo de vaidade no Jorge Jesus, né? E parece que não passa mesmo. Mas enfim, né? Vambora, vamos com as notícias esportivas ainda, tá? Ainda sobre Flamengo, que venceu no Nublense. O Pedro passou o Zico, né? Segundo maior artilheiro do Flamengo em Libertadores. Atingiu aqui marca de 18 gols. O Zico tinha 16. Tem 16, né? Tinha não, tem. Ele não vai perder isso. Tem 16 e ao lado do Bruno Henrique, né? Outro monstro sagrado.
E o líder é Gabigol, cara. 28 gols marcados, né? É uma loucura. O Gabigol é muito gol, cara. Muito gol. Aliás, não é mais Gabigol, é Gabi, né? Mas a gente chama de Gabigol também. Gabigol 28, Pedro. Opa, cliquei aqui. O Pedro chegou a 18 naquele momento. Zico e Bruno Henrique 16, né? Cara, tô muito na expectativa do Bruno Henrique voltar a atuar bem, né? Ia ser uma doideira ver esse time do Flamengo. Se você é anti, continue torcendo contra. Continue torcendo para atuações ruins. Eu tô falando, cara, ia ser legal de ver. Eu gosto de ver o futebol competitivo, né? Por isso que eu acho que talvez um caminho melhor pro Dorival seria o Corinthians. Talvez. Ia ter muito problema para compor o elenco. Muito problema. Mas no São Paulo o problema seria muito maior. A perspectiva do Dorival no Corinthians, aí você falar assim, pô, do Corinthians e Dorival, dá para ganhar a Copa do Brasil? Eu diria que sim, dá para ganhar. Só que tem que passar pelo Remo agora, né? Do jeito que tá ainda, é capaz de nem passar. Se cai pelo Remo, aí o Dorival tem que pensar. Aí que o Dorival tem que pensar de novo, né? Pô, será que vale o Corinthians? Pode ser eliminado na Copa do Brasil, né? Brigar pro brasileiro, o Corinthians não dá. Assim, com todo respeito à nação corintiana, campeonato de muita regularidade, acho difícil, muito difícil. Roger Guedes admite a atuação ruim no Corinthians e diz que perdemos a essência. Eu não entendi qual que é a essência. Roger Guedes foi um dos caras que mais criticou o Vitor Pereira. Ele está se dedicando, ele está entregando, mas o Roger Guedes não foi o único. Vários outros criticaram o Vitor Pereira. E agora, né? E agora? Me parece que, apesar de todos, o início do Lázaro para mim foi melhor que o do Vitor Pereira, mas neste momento o Vitor Pereira já me mostra que ele é mais treinador que o Lázaro. Com todos os problemas de relacionamento e sendo um treinador convenhamos, um treinador meio meia boca. Eu até trouxe a reflexão que muita gente exalta o Vitor Pereira pelo currículo dele. Então tá, então vamos trazer de volta o Vanderlei Luxemburgo, né? Bom, trazer de volta o Felipão. Vamos tentar tirar ele da aposentadoria. Porque se é currículo que vale, né? Eu trouxe a reflexão que o Vitor Pereira pode ser um treinador ultrapassado já. Os títulos dele, né, no Campeonato Português já fazem tempo. Já faz tempo. Então pode ser hoje um treinador ultrapassado. Pode ser. Ele teve problemas de relacionamento do Corinthians, mas mesmo assim, mesmo aos trancos e barrancos, mexendo o elenco, rodando o elenco, decisões até parecendo equivocadas, me parece que ele tinha um poder de mobilização maior e a ideia tática dele, apesar de todas as rixas, todas as rusgas, ela era um pouco mais consolidada e permitiu o Corinthians, mesmo com esse problema de compor o elenco, permitiu o Corinthians avançar em competições importantes. Então, nesse momento, sim, eu vejo o Vitor Pereira como mais treinador que o Lázaro, porque ele não conseguiu manter aquilo que ele tinha. Eu acho que no começo foi muita empolgação de todo mundo, não só do Lázaro, mas dos jogadores. Tem um fator fundamental, que é o fator Renato Augusto. O meio-campo do Corinthians não existe sem o Renato Augusto, não existe. Mas por que eu digo que o Vitor Pereira já me mostra ser melhor treinador que o Lázaro? Porque mesmo sem o Renato Augusto, o Corinthians fazia exibições horrorosas, mas o Corinthians não perdia. Ou o Corinthians ganhava com um gol sofrido na Bacia das Almas, né? Que o tal do jeito, isso é Corinthians, né? O torcedor que estava no estádio tinha convicção que o Corinthians ia empatar o jogo no final. E eu achei também que fosse acontecer. Não aconteceu. Mas o Roger Guedes disse que perdemos a essência. Eu queria entender qual que é a essência, né? Qual que é a essência? O Cássio deu cara, na área mista, ele estava extremamente abatido. Extremamente abatido o Cássio, né? E a gente vai ouvir o Fernando Lázaro. Cara, assim, eu acho que o Fernando Lázaro até sabe que não vai durar muito. Ele tá meio desnorteado, né? A gente vai ver junto. Tá, então aqui a torcida, né? Protestou contra o Lázaro. Engraçado é que contra o Vitor Pereira tomou cada sapecada dos rivais e o Vitor Pereira continuou. Eu até hoje não entendi. E faço uma crítica ao torcedor corintiano, que bancou o Vitor Pereira. Do porquê que só porque era um português ele foi bancado. Eu não entendi o porquê. Ele, óbvio, assim, eu acabei de falar, ele mostrou ser mais treinador que o Lázaro? Sim, mostrou. Mas ele
nunca mostrou um futebol que, cara, nossa, que justificasse a idolatria que ele teve e o respaldo que ele teve da torcida. Nunca, nunca, em nenhum momento. Talvez, talvez não, nunca diga nunca, nunca diga nunca. Segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã, foi só esse. Ah, porque depois do jogo do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tava no modo festa. Aquela vitória ali não foi nada, assim, o jogo. Ah, ganhou uma vitória cachapante para cima do Flamengo. Flamengo em modo festa lá já, né? Já modo comemoração de título, totalmente um cenário totalmente distinto. Apenas um jogo para mim, o Vitor Pereira, ele ele justificou essa idolatria que o torcedor corintiano tinha com ele, né? Eu não entendo esse cara. Silvinho foi fritado, agora o Lázaro começa já, né? Devo falar o palavrão? Não, tá aqui, né? Vou falar, puta, que saudade quando o Corinthians jogava com vontade, né? É, gente. Técnico Fernando Lázaro, presidente do William Monteiro Alves, que eu, outro também que eu não entendo porque que muitos comentaristas esportivos que são corintianos, o Vampeta não é muito de falar do Duílio, mas, por exemplo, o Neto morre de amores pelo Duílio. O Marcelinho Carioca também. Eu nunca entendi o porquê desse amor todo pelo Duílio. Não acho que faz uma gestão dentro da realidade do Corinthians. Não acho, de verdade. E ele era o diretor de futebol no tempo do Andrés, que é muito criticado, por exemplo, pelo craque Neto. Eu cito o craque Neto, um grande personagem, porque ele defende muito o trabalho do Duílio e ele critica muito o trabalho do Andrés, né? Que foi... A dívida aumentou bizarramente na gestão do Andrés, sim. Sim, isso não dá para negar que foi uma gestão muito ruim. Só que o presidente, o cara, assim, o cara que contratava era o Duílio, né? Era o Duílio, era o homem forte do futebol. Enfim, né? É assim, é um paradoxo, né? É no mínimo um paradoxo. E mas tu acha que é uma gestão que se equipara do Andrés. O Duílio pelo menos parou, estancou a sangria. Ele não melhorou. Ele não imagina assim, se tem um corte, o corte não cicatriza, mas pelo menos parou de sangrar. Ele sangra, mas repõe o sangue na mesma velocidade, né? Então assim, a dívida pelo menos não aumenta, mas daí a dizer que é uma gestão boa, a dívida beirando a 1 bilhão, você não diminuir, cara, você tem que diminuir isso substancialmente para de fato ajudar o clube, né? Para de fato ajudar o clube. E aí a Gaviões se manifestou, né? Pediu a saída do Fernando Lázaro. Não podemos ficar à mercê de um treinador que está usando o Corinthians de estágio, né? Ainda usou um termo forte, cara. Vamos esperar ficar de fora de mais quantos campeonatos, né? Não concordo muito com isso, mas tudo bem. É o que eu falei, é um processo de fritura que já começou e não tem mais volta. Infelizmente não tem mais volta. Eu não entendi, vou repetir, não entendi e nunca vou entender o porquê que a Gaviões bancou tanto o Vitor Pereira e, por exemplo, não dá uma moral para um cara que tem muita identificação com o Corinthians. Que não é só o Fernando Lázaro, mas foi o Silvinho também. Né? Eu nunca entendi o porquê. É mais fácil trazer o que é de fora. Não sei. O Alessandro falou também na área mista. Falou que vai avaliar. Ele nem falou assim, não, o Lázaro fica. Ele falou que vai avaliar. Né? Então, assim, eu acho que não vai durar muito. Tá? O Corinthians avalia a demissão de Fernando Lázaro. Vai tomar a decisão na quinta-feira com manifestação da Gaviões. Isso aqui é uma questão de tempo, né? O Alessandro Nunes, gerente de futebol, falou: temos que levar em consideração os resultados, tá? Acho que vai cair, deve cair na quinta-feira, com cabeça fria e não neste momento. Acho que disse, é o que o Marcos Braz falou, né? Antes de demitir o Vitor Pereira. Em que todo mundo está extremamente decepcionado com o resultado, a decisão será tomada, deve cair. Eu acho que deve cair. O Corinthians é uma equipe que vai muito junto com o seu torcedor. E a Gaviões se manifestando de forma bastante enérgica em relação a isso, é uma questão de tempo. E o Corinthians deve entrar na briga por Dorival, na minha opinião, tá? Acho que deve entrar. Aqui uma notícia que deve agradar aos olhos do torcedor palmeirense, né? Já que o Rogério Ceni caiu e o Fernando Lázaro acho que vai cair em algumas horas, acho eu.
porque o Corinthians não vai perder essa chance também de brigar por Dorival, imagino eu, tá? Aqui o Corinthians, Santos e São Paulo chegam a 12 trocas de técnico durante a era Abel Ferreira no Palmeiras, né? Palmeiras um treinador e Corinthians, Santos e São Paulo somados 12 trocas de treinadores, tá? Desde que Abel foi contratado pelo Palmeiras em outubro de 2020, os principais rivais vivem uma constante troca de técnico. São Paulo não é bem assim. O Rogério Ceni durou até que bastante tempo, tá? E aí o técnico do Verdão verá a 12ª troca de comando em seus principais adversários, tá? O trio já teve diversos comandantes no período em que Abel Ferreira conquistou 8 títulos pelo Verdão. E aí, os vários títulos, né? E aí, será que tem os técnicos aqui? Em seu placar de rotatividade. Tá bom, não vou entrar na brincadeira. Sem contar interinos, Abel Ferreira e sua comissão técnica já enfrentaram 13 técnicos nos clássicos contra Corinthians, São Paulo e Santos. Vamos ver se tem aqui a galera aqui. Tá, vamos ver se vai, vamos ver se vai. Sequência de técnicos na era Abel Ferreira. Fernando Diniz, aqui é o São Paulo, tá? Fernando Diniz, Hernan Crespo e Rogério Ceni. Rogério Ceni enfrentou essa galera aqui. Do Corinthians, ele enfrentou Mancini, Silvinho, Vitor Pereira e Fernando Lado. Deve estar sentindo falta do Vitor Pereira porque o Abel Ferreira era carrasco do Vitor Pereira. O Santos, pelo Santos, né? Contra o Santos, o Abel enfrentou Cuca, Ariel Holan, Fernando Diniz, enfrentou Fernando Diniz no São Paulo e no Santos, Fábio Carille, Fabian Busto, Lisca e Odair Helman, né? Cara, que loucura, mano. Que loucura. A diferença, né? Ah, mas o Palmeiras achou o Abel na sorte. Achou, mas, né? Mas achou. Mas achou, né? E a gestão palmeirense permite que o trabalho seja longevo. Você vê o Rogério, um trabalho longevo, mas a politicagem, os problemas internos não permitem, né? Infelizmente não permitem. Enfim, né, gente? Vamos finalizar as notícias esportivas. Já estou com 47 minutos. A gente precisou ouvir o Fernando Lázaro. Eu vou passar apenas pelos resultados. Não sei se felizmente ou infelizmente tivemos poucos brasileiros, né? E só o Flamengo ganhou, né? Só o Flamengo ganhou. O Flamengo venceu no Blense 2-0. Uma grande surpresa na escalação, Marinho, cara. Marinho jogando pelo lado direito. Foi, cara, que loucura. O São Paulo é maluco. O São Paulo é maluco. E o Marinho deu 2 assistências pro Pedro. Eu da última vez, mandei um recado pro Pedro. Né? Da última vez do o jogo do Flamengo, do Campeonato Brasileiro, mandei um recado pro Pedro. Vou mandar de novo. Cara, que covardia, hein, Pedro? Que covardia, cara. O segundo gol é covardia demais o que você fez, mano. Deixa os caras brincar de jogar bola também, pô. Né? Pô, eu tô brincando aqui, cara, parecia um profissional no meio do juvenil, cara. O que o Pedro faz no segundo gol é a barbaridade, mano. A barbaridade, cara, assim, é um jogadoraço, mano. O Pedro é muito, cara, assim, o Pedro é muito, muito, muito bom, velho. Muito, muito, muito bom. Tanto que eu ainda acho que o Pedro volta pra Europa, hein? Eu ainda acho que volta. Cara, ele é muito bom jogador, o Pedro. É impressionante, cara. E ele tá num nível de confiança que, cara, tá nas nuvens, assim. É absurdo o que ele faz. O Gabigol, você vê a diferença, né? Mesmo fazendo um gol de pênalti no final de semana, ele, cara, você vê no jogo que ele tá ansioso pra fazer o gol com a bola rolando. Ele sentiu. Ele tá ansioso. Ele tá ansioso. E o Pedro não, cara, tá soltinho, né? Pedro tá soltinho. O Marinho fez um bom jogo. É o Sampaoli. Marinho vai ganhar mais espaço, acho eu. O Cebolinha vai ganhar mais espaço também, acho eu. O Vidal deve ganhar, não constantemente, porque já tem uma idade mais avançada e para o jogo do Sampaoli ele precisa de muita intensidade. Soltou o Gerson, né? O Gerson já foi um meio-campista mais, né? Mais meio-campista e menos volante, né? Ficou um pouquinho mais solto. Cara, gostei do primeiro jogo do Sampaoli. Acho que vai evoluir muito. Acho que vai evoluir muito. Vai ter jogador emburrado? Vai, porque o Everton Ribeiro, por exemplo, começou no banco. Vai ter jogador muito emburrado. Vai ter o Bruno Henrique, por exemplo.
Se ele demorar a se condicionar, vai continuar no banco. Vai ter jogador muito emburrado com o Sampaoli. Mas o time vai jogar. O time vai jogar, né? E eu acho que com o Sampaoli, o Flamengo volta aí a rota do favoritismo. Eu já tinha dito isso antes, não é oportunismo, não. Se você pegar, quando o Flamengo anunciou, eu falei. O Flamengo com o Sampaoli, para mim, vai voltar a praticar um grande futebol e volta a ser favoritaço a todas as competições. Essa foi uma pequena amostra, sem ter tempo de treinar, só que foi uma pequena amostra. Eu acho que a tendência é evoluir. Ah, mas Nublense não é parâmetro, gente. Aí a gente tem que ser honesto, não é parâmetro. Mas com a bagunça que tava, a gente já vê a melhoria, pelo menos no primeiro tempo. Segundo tempo já foi mais em ritmo de festa, né? O famoso ritmo de festa do Silvio Santos. Mas o primeiro tempo foi muito bom, cara. E assim, e o Marinho, depois de tanto tempo, você acha que o Marinho já era, né? Fez uma bela partida. Conhece o Sampaoli ou conhece. Eu acho que o Marinho vai ganhar um protagonismo legal nesse time do Sampaoli. E a gente sabe do que o Marinho é capaz de fazer. No time do Santos, que era limitadíssimo, ele fazia grandes atuações. No Flamengo estrelado, cara, com o Sampaoli. Segura o homem, hein? Segura o homem. Corinthians e Argentinos Júniors. Corinthians 0, Argentinos 1. Quando saiu o sorteio da Libertadores, eu falei aqui, eu vi o sorteio, não vi o sorteio, mas eu vi os grupos pela primeira vez ao lado de um colega argentino. A gente começou a acompanhar lá, tava resenhando. E aí, quando a gente foi vendo grupo após grupo, né? Ah, esse grupo do Flamengo fácil, do Palmeiras também tá meio fácil. Aí ele é torcedor do Boca, né? Ele falou, pô, o do Boca tá fácil, o do River tá mais chato. Eu falei, o Fluminense do Diniz é um time bom. Eu falei pra ele, então é um grupo chato. Aí chegou no do Corinthians e falei, pô, o do Corinthians tá tranquilo, né? Tirando o Independente, ele falou, tá tranquilo nada, porque esse Argentino Júnior é um time muito enjoado, ele falou. Falei, caraca, então é mais difícil do que eu imaginei. Eu já tinha cravado Corinthians e Independente Del Valle. Cara, esse Argentino Júnior é chato. Ele me falou aquela altura, eu falei aqui, voltei a repetir e agora tá comprovado. É um time muito chato. E sobrou. Diante do Corinthians da Neoquímica Arena, o Argentino Júnior sobrou. Né? Foi mais time. O Corinthians tentou, deu uns sustos, foi meio no abafa. Sim, teve chance. No final, eu até achei que ia sair o gol do Corinthians. Porque tava um abafa já, né? É o famoso estilo Corinthians, né? Que eu sou totalmente contra esse jargão, porque o jeito Corinthians, o saber sofrer, é o futebol intuitivo, bola na área, bumba meu boi, né? Eu achei que fosse sair. Não saiu o gol. O Argentinos Júnior, o primeiro tempo, dominou o primeiro tempo inteiro. Assim, teve chance de fazer o segundo gol, cara. Teve chance de sair com um placar ainda mais elástico. Se tivesse caprichado um pouquinho mais, os caras. Mas eles estavam satisfeitos eles estavam saciados com o primeiro gol. Pelo que o Corinthians apresentava, o gol do Corinthians não ia sair, a menos que fosse no bate-rebate, como eu achei que de fato fosse acontecer. E não aconteceu. O Corinthians não jogou nada. Fica evidente que o Renato Augusto faz muita falta. O Corinthians depende muito de uma grande atuação individual do Roger Guedes, que lutou muito no jogo. O Roger Guedes lutou muito no jogo, mas ele não teve uma grande atuação. Esse que é o problema. O Yuri Alberto está sumido. Até agora não comprovou a contratação dele. Cara, assim, não justificou a compra, não é a contratação, a compra dele. Não justificou, cara. Assim, o Roger Guedes joga sozinho no ataque. Ele é o único cara que você vê assim com mais movimentação, com mais briga, tentando fazer alguma coisa, só que pô, saindo atrás, tendo que dar o resultado, assim, você vê que o Roger Guedes ele tentava as coisas, ele tomava, ele chamava essa responsabilidade, mas ele fazia muita coisa no desespero. Aí cada jogada que dava errado, ele entrava em desespero, ele colocava a mão na cabeça. Cara, no desespero, ele não consegue praticar o melhor dele. Porque ele toma decisões erradas, ele vai errar passe, ele vai errar finalização. Ele precisa estar tranquilo no jogo. Ele tendo que toda vez chamar essa responsabilidade, ele já mostrou mais de uma vez que quando ele tem que chamar a responsabilidade, ele vai bem. Ele vai bem. Só que ele toma decisões erradas ao longo da partida. De às vezes carregar a bola demais, de tentar um drible a mais, de tentar uma ajeitada a mais, de chutar de muito longe, sabendo que a bola não vai chegar.
chutando no, cara, assim, pela ponta, num ângulo que é praticamente impossível fazer o gol. Então, assim, o Roger Guedes, ele, de fato, você vê que a troca de treinador para ele fez bem. Para ele fez bem. Ele tá tentando, ele tá dando sangue em todo jogo que ele entra em campo. Agora o resto do time não contribui. Não contribui, porque assim, se o Yuri Alberto também, pô, vou chamar a responsabilidade, vou brigar com os zagueiros, vou abrir espaço pro Roger Guedes, mas nem isso. Ele, cara, ele ficou ali muito na dele, sabe? Ficou tranquilo, muito bem marcado. Aí entra, pô, entra o Paulinho para ele entrar mais na área, para ter um homem a mais. Cara, o Paulinho não encostou na bola. Ele teve um chute no final do jogo, mas você não via o Paulinho em campo, cara. Você não viu o Paulinho em campo. É um cara que poderia dar uma sustentação a mais. Não dá, cara. Não tem como. Defensivamente, os defensores não foram bem. Também o Gil não foi bem, o Fábio Santos não foi bem. Então fica muito complicado, né? Se você depender só da atuação individual do Roger Guedes, que estava lutando muito, estava brigando muito, como ele vem fazendo em todos os jogos. Só que faz muita falta. O Renato Augusto faz muita falta. Você vê que o time, eu não diria que é mal treinado, mas ele é dependente de um jogador que articula tudo. Defensivamente, perdeu muito. Perdeu muito. O gol do Argentino Júnior é uma loucura. É uma loucura. Assim, o Corinthians parece, em dado momento do jogo, parecia um time de peladeiro. Com todo respeito, eu não digo isso para desqualificar ninguém, para ofender ninguém, mas parecia um time de peladeiro. Cara, uma doideira, assim, vamos voltar lá só para passar. Eu não vi, não acompanhei o jogo, mas o Defensa e Justiça venceu o América, tá? Abriu 2 gols diferentes, o América diminuiu. E vamos para a coletiva do Lázaro, já que a gente já está com quase 1 hora de podcast. Vamos ouvir e falar também um pouco do jogo. Aqui ao lado de Fausto Vera. Fez uma partida boa, na minha opinião. Só que é o que eu falei, pô, citei o Roger Guedes, citei agora o Fausto Vera. Não dá para citar mais ninguém, gente. Só 2 jogadores. O Fausto Vera ele não tem a característica do Roger Guedes de pegar a bola, de ser um cara muito raçudo, mas ele tentou alguma coisa. Só 2 jogadores não tem jeito. É contra um time organizado. O Argentino Júnior, um time muito organizado. O primeiro jogo foi total, parecia que quem estava jogando em casa era o Argentino Júnior no primeiro tempo. Muito tranquilo. Teve uma bola da trave antes de abrir o placar, faz o gol com muita liberdade o jogador do Argentino Júnior, não tem ninguém na marcação. Ninguém na marcação. Teve, eu acho que até mais volume. Que se tivesse com mais vontade no primeiro tempo, eles buscavam o segundo gol. Então, assim, cara, muito caótico, dependendo muito do Fausto Vera, do Roger Guedes. Não tá virando, né? Não tá virando. E o que mais chama atenção é que é mais uma atuação ruim na Neoquímica Arena. Contra o Cruzeiro ganhou. Ganhou, mas foram lances circunstanciais. Não foram jogadas trabalhadas, não foi algo construído, não foi nada disso. Os últimos dias do Vitor Pereira, por exemplo, os gols do Flamengo eram chute de fora da área, jogada individual, não tinha nada, não tinha uma construção de jogada. Agora sim, com o Sampaoli a gente já viu, né, uma jogada construída. Passes do Marinho para o Pedro fazer o gol. Se bem que o segundo gol também teve o passe do Marinho, teve, mas o segundo gol só saiu porque o Pedro também é uma loucura, né? Mas voltando pro Corinthians, cara, assim, muito aquém o trabalho, na minha opinião. Eu tinha falado aqui, cara, me decepcionou muito o trabalho do Lázaro, porque, assim, você sabe que não vai poder contar com o Renato Augusto. Você sabe que ele tem um histórico de lesões. Teve pré-temporada, tudo mais, cara, assim, você tem que preparar o time pro pior cenário, que é não ter o Renato Augusto, né? E, cara, fica evidente que não se prepararam para isso. Não, não houve preparação para jogar sem o Renato Augusto. O time gira em torno do Renato Augusto. E agora, sem o cara, o time fica refém, o time fica órfão. Fica órfão de uma boa atuação do Roger Guedes, dele conseguir uma assistência pro Yuri Alberto, dele conseguir dar um drible, chutar pro gol e marcar. Que aí tira a pressão do time, e aí todo mundo começa a crescer um pouco na partida. Mas não tem, cara. É complicado, né? Vamos ouvir um pouco da coletiva. Fazendo convite a você, tá? Corinthians TV.
canal oficial do Corinthians no YouTube, entra lá, essa aqui pode ser a última coletiva do Fernando Lázaro, eu acho que vai cair, tá? Se eu concordo, eu não concordo. Não concordo porque bancaram o Vitor Pereira até a morte e assim, é mais um treinador, como foi o Silvinho, que tem muita identificação com o Corinthians e que a torcida não tem um mínimo de tolerância. Com isso eu não concordo. Mas talvez seja a última coletiva dele. Então se inscreve no canal, você torcedor, você simpatizante, fã do esporte. Eu sempre faço convite para você entrar na TV do clube, se inscrever no canal e deixar o curtida no vídeo, né? Se você gostar da coletiva. Mas reparem na expressão do Lázaro, na forma como ele fala, assim, na feição, né? Na expressão facial. Cara, assim, ele tá meio desnorteado, sabe? Vocês vão entender. Boa noite, Fernando aqui. Além de uma análise da partida, claro, eu queria te pedir para explicar a tua opção na defesa, de colocar o Balbuena no lugar do Bruno Mendes, por favor. Boa noite. Uma análise geral, então, uma partida que não iniciamos bem, tomamos um gol cedo e isso acelerou um pouco, enervou. Era um jogo de paciência contra um adversário forte que marca bem, compete bem, tem sintonia de jogo e que buscava atrair uma primeira marcação para uma bola que fosse colocada em disputa ou que buscasse o espaço às costas da defesa para construir a partir dali, criar situações. Então isso é um pouco também da opção do Balbuena. É uma bola que eles utilizam bastante, o pivô, e a gente, tendo consciência disso, entendemos que era um jogo para uma disputa de muito duelo aéreo dessa primeira bola. Entendi que ele teve bem nessas disputas, muitas situações, e o time adversário exigia isso, por isso a opção. E depois é isso, aí um placar que fica favorável fica mais condicionando o jogo para essa ideia do adversário, de continuar circulando uma primeira bola mais para te atrair, para criar esses espaços e tentar explorar. Foram o que eles fizeram bem no primeiro tempo, e a gente, por tomar o gol também, né, dá aquela ânsia de logo sair para pressionar, mas às vezes não é a melhor situação. Depois organizamos num segundo momento, entendemos que teríamos que estar sempre mais em pressão e correr alguns riscos, aí já fazer a parte de buscar recuperar no jogo e forçando. Tivemos uma segunda parte melhor do que a primeira, as entradas e a busca do nosso jogo fluiu mais pelos lados, algumas possibilidades de finalização, mas não conseguimos concluir com precisão ali as finalizações que surgiram, não conseguimos acertar gol, bolas que passaram próximas ali, algumas chances de poderíamos ter empatado, mas não conseguimos ter esse retorno no placar e entrar no jogo novamente. Ele tá, né? Eu, pelo menos, não sei se é a sensação só minha. Ele tá meio perdido, assim, meio desnorteado, sabe? Ele ainda parece que não entendeu muito bem o que aconteceu. O que ele fala? Ele preparou o jogo. Ele pensou no adversário, ele conhecia o adversário, né? Só que aí, cara, né? Só você ver o primeiro gol dos caras. Quanto que o time se preparou de fato para encarar o Argentino Júnior, né? O fator arena ajuda, mas os caras não se intimidaram. Se os caras não se intimidam, você tem que jogar bola. E a estratégia tem que funcionar. A estratégia claramente não funcionou. Segundo tempo, ele coloca, por exemplo, o Romero. Pô, com todo o respeito ao Romero, quando o Corinthians anunciou a contratação do Romero, eu até achei que foi boa, de verdade. Muita gente falou, não, putz, isso aí já era, já é ex-jogador, já. Eu falei, cara, naquela era vencedora do Romero, eu achava ele um dos caras mais importantes do time. Não porque ele tecnicamente o primor, mas porque ele se doava muito. Ele atacava, ele voltava para marcar, ele fazia cruzamento na área, ele tinha uma aplicação tática absurda. Eu achava ele muito importante para aquelas engrenagens do Corinthians, daquela equipe do Corinthians que ele atuou. Só que, cara, fica cada vez mais evidente que ele não é mais o mesmo jogador. Né? Ele não é mais o mesmo jogador. Não tem mais a mesma velocidade, não tá muito bem, não tá muito bem adaptado. Parece que assim, o entrosamento também não é o mesmo, né? Ele já não faz as mesmas coisas. Então, assim, ele tá entrando e assim, parece que o Lázaro tá perdendo a chance de pôr outros jogadores, de experimentar outros jogadores. Apostando numa ficha que fez muito sucesso no passado, mas que cada vez que ele entra, fica a sensação de, cara, acho que realmente já deu, sabe? Acho que realmente já deu. Não sei se vai virar.
Isso, talvez com o Tite vire. Talvez se voltar o Tite ou o Carille, talvez vire, mas com o Lázaro não vai virar, né? Lázaro, boa noite, tudo bem? O Corinthians tem tido uma sequência ruim, né, de apresentações. Hoje, após a partida, a torcida acabou vaiando o time, teve protesto, muitos torcedores te xingaram, inclusive, durante o jogo. Se caso os resultados não acontecerem, o desempenho não melhorar, você pensa em entregar o cargo à diretoria, já que você tem respaldo de toda a direção? Na verdade, assim, a gente tem oscilado, né? A sequência tem sido de alternância de resultado e de desempenho. Não é uma sequência ruim, mas tem alternado e isso é claro que nos incomoda, e os resultados negativos, como o de hoje, não é o objetivo. A gente quer uma constância, tem buscado isso, tem tentado buscar uma constância, é isso que a gente trabalhou a semana para novamente em casa, num cenário ainda mais, conseguimos um resultado fora de casa no início da competição difícil, e depois esse resultado em casa seria, né, um resultado importante para a consolidação e valorização dos 3 pontos conquistados fora, mas sabemos que está em aberto, é um grupo difícil e temos o jogo, a sequência do Del Valle. O que eu penso é em trabalhar, seguir buscando corrigir, melhorar, e a gente está batalhando nesse sentido de buscar uma constância maior e menos oscilação de um jogo para outro. Aí você vê que o repórter, né, ele menciona o fator da torcida. Os torcedores xingaram e aí parece que ele fica mais, sabe, a expressão facial dele mesmo. A expressão facial dele mesmo, de moiou, sabe? Quando a torcida pega no pé do técnico, queima o técnico, já era. Ele conhece o Corinthians, ele sabe que não tem mais volta, né? Então, por isso que eu acho que ele tá até meio, assim, parece estar voado, né? Pra mim, pelo menos. Talvez possa ser só impressão, mas pra mim passa a impressão de que ele tá, assim, meio perdidão, sabe? Tá respondendo, legal, mas parece que ele tá meio perdidão, sabe? Assim, a expressão facial dele, assim, ele fica, assim, olhando pra mesa, assim, sabe? Ele tá bem perdido, assim, ele tá procurando a resposta, né? Vamos só pra mais uma e aí a gente fecha aqui. Fernando, boa noite, aqui Marco Belo, Rádio Transamérica. Estou pensando como é que eu vou perguntar isso, mas não tem como fugir do assunto. Você vive o Corinthians há muito tempo, filho de um ídolo corintiano, você é torcedor, dá para você se imaginar aqui nos 40 mil torcedores do Corinthians. Você entende esses torcedores que estão pedindo a saída do técnico? Você acha que eles têm razão para isso? E vão um pouquinho mais à frente. Você, na arquibancada, pediria? Não vejo, eu não misturo isso. É claro que a minha origem e a minha trajetória é notória e já, mas não impacta nesse sentido. Eu conheço o sentimento e sei o que o torcedor está nesse aspecto por uma derrota em casa. Há muito tempo não éramos derrotados em casa, 40 mil pessoas na estreia da Libertadores em casa, a expectativa é em torno disso. Eu sei o quanto isso é frustrante, né? E tenho a noção disso e o que gera em relação a essa sequência de um resultado também aliado a um outro resultado próximo que também não foi, né, positivo na Copa do Brasil. Isso gera uma pressão do torcedor, uma cobrança, enfim, faz parte, eu sei do que é isso. Entendo o sentimento dele, entendo o respeito demais, claro, e o que eu tenho a dizer é que a nossa busca é por continuar trabalhando para melhorar, é a nossa busca diária ali no dia a dia com os atletas, e para que isso não ocorra dessa forma, saímos tristes e lamentando muito um resultado. Entendo a cobrança do torcedor e o nosso lado, nesse aspecto, não deixo misturar essa situação. Pergunta do Marco Belo é forte, hein? Você vê que ele dá até umas gaguejadas, ele tem uma trajetória, como ele mesmo cita, ele é torcedor corintiano, ele até fala, pô, eu não misturo as coisas, mas ele conhece a arquibancada, né? Ele conhece o torcedor corintiano. Eu acho que ele tem a noção de que... Ele viu o que aconteceu com o Silvinho, por exemplo. Ele tem a noção de que talvez permanecer... Óbvio que ele não vai dar o braço a torcer, ele não vai se entregar. Porque até por ter uma grande identificação, ele deve ter essa vontade de dar a volta por cima, de dar a resposta para o torcedor, como tinha o Rogério Ceni. Só que o problema... Tudo que eu falei pro Rogério Ceni também possa valer pro Lázaro. O problema de você ser torcedor e você ser muito identificado é esse. De que às vezes você não toma a melhor decisão, às vezes cara, eu vou dar a volta por cima, sabe? Eu vou dar alegria para esse torcedor, porque eu também sou torcedor. Então eu vou me dar a alegria, eu vou dar alegria pro torcedor. Talvez nessas decisões ele acabe tomando a decisão errada e
E isso prejudica a continuidade da caminhada, né? Talvez prejudique. Enfim, gente, eu vou finalizar aqui. Tem até uma pergunta na sequência que perguntam pro Fausto Vera se o time é mal treinado. Aí você... Cara, quando fazem essa pergunta é pra matar, assim. O Fernando Lázaro faz uma cara de desânimo absurdo, né? Se é outro treinador, se é o Mano Menezes, já sai xingando, sai chutando a mesa. E ele é um cara que é extremamente educado, mas ele faz uma cara de... Cara, sim... Pô, não tem nem como explicar, tá? Faço o convite a você para entrar na TV, no canal do Corinthians, na Corinthians TV. Entra lá no YouTube, no canal do Timão. Se inscreve no canal, primeiramente, né? O convite que eu sempre faço a você. Curte o vídeo se você gostar, tá? Eu vou finalizar por aqui. Tem um pouquinho mais de coletiva. A gente sempre vê um trecho para deixar o convite para você entrar, assistir o resto. Eu falei, talvez seja só uma percepção minha, mas ele tá bastante avoado, ele me parece bastante avoado. Eu acho que não vai, até pelo discurso do Alessandro, eu acho que ele deve cair na quinta-feira, ao longo do dia, e vai entrar na concorrência com o São Paulo pelo Dorival, porque o Dorival já era cravado no São Paulo por algumas pessoas, só que não foi anunciado, né? Se já estava cravado, era questão de dar para anunciar logo menos, né? Que nesses clubes acontece isso, o treinador vai embora, às vezes no mesmo dia já anuncia. Às vezes no mesmo dia já anuncia, né? E não foi bem isso. Então talvez alguém do Corinthians já deve ter ligado pro Dorival. Segura, a gente tem uma proposta para você. Ela é boa, né? Então vai depender muito. Pode ser que role um chapéu no São Paulo, hein? Pode ser que role um chapéu no São Paulo. E o plano do São Paulo, de pô, vamos mandar o Rogério Ceni embora e trazer o Dorival, talvez vai por água abaixo, hein? E aí sim, né? Aí sim o ano pode ficar complicado, hein? Aí sim o ano pode ficar complicado. Com o Rogério Ceni, eu não vi um ano bom, mas eu não vi um ano difícil. Agora, dependendo de quem vier, preparem os cintos de segurança, viu? Preparem os cintos de segurança, porque vai ter turbulência. Vai ter muita turbulência. Quinta-feira, só para encerrar, tá? Libertadores, o Palmeiras entra em campo, que o Racing, grupo do Flamengo, né? Sul-Americana tem o Santos, tem o Fortaleza, o Botafogo aqui também entra em campo, tem mais jogos, tem o Goiás também, né? Deixa eu só pegar a tabela da Sul-Americana, da Libertadores da Sul-Americana, né? Que jogou o América. Vamos ver a Sul-Americana aqui. Pegar o grupo do América, né? Perdeu do Defensa e Justiça. O América está em segundo, venceu o primeiro, venceu bem, diga-se de passagem, né? E aqui define, né? Aqui define. Pode ser que o América continue na segunda colocação, por que não, né? Se o Peñarol ganha, embola tudo, né? Caraca, mano. Gente. Não tá fácil para ninguém, hein? O Milionários venceu o primeiro jogo, venceu também todo mundo com 3 gols de vantagem aqui, né? Caraca, agora sim, né? Agora fez 2-1. Se o Peñarol ganha, embola tudo, hein? O que eu não duvido. Hein? Pode ficar embolado. E aqui o Flamengo, né? Venceu no Nublense. Respira, né? Toma aqui a vice-liderança do grupo. O Racing ainda joga, né? Pode abrir. Muito provavelmente deve ganhar do Alcas, né? Jogando na Argentina. Tivemos o Nacional, jogou, né? Tá ali então com o Internacional, tá rivalizando esse grupo. Era mais ou menos o que a gente imaginava, que o Nacional do Uruguai fosse ser um concorrente nesse grupo do Internacional. O River Plate aqui, o The Strong está lá, hein? Tá lá, hein? O Fluminense assumiu a ponta, né? 2 vitórias. O River agora vence e tá empatado com o The Strongest, que venceu o River na primeira rodada. Aqui o grupo do Corinthians. O Independente Del Valle venceu o seu jogo, só que o Corinthians meteu 3 gols no Liverpool no primeiro jogo, então o Corinthians, por enquanto, segue tranquilo. Por enquanto, tá? Por enquanto. Tá embolado ainda, mas, né? Por enquanto tá ok, tá? Por enquanto tá ok. Outros brasileiros, agora vamos esperar o encerramento da rodada, a gente passa pelos grupos novamente e a gente faz uma leitura. Eu peço perdão, a gente tem muita coisa para falar, né? Rogério Ceni caiu, teve a turbulência agora no Corinthians, podcast mais longo. Eu agradeço demais
se você aguentou até aqui, né? Se você sobreviveu até aqui. E com isso eu fecho o podcast de hoje, tá? A gente vai acompanhar a vida dos brasileiros na quinta-feira pela Taça Libertadores da América e pela Copa Sul-Americana. Finalizo. Muito obrigado, um forte abraço e até amanhã. Tchau.